E aí, pessoal, bora lá para mais uma aula. Agora a gente vai começar aqui a 1B. Alright? Então, vamos lá. Unidade 1, né? Lição B. Hoje, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre, né? Telefone, como que passa número, né? De WhatsApp, enfim, outros dados aí, né? Então, vamos aqui lembrar, primeiramente, os números em inglês, né? De 0 a 9. Olha só. O 0, então, é 0. O 1 é 1. O 2 é 2. O 3, 3. Lembra lá do TH. O 4 é 4. O 5, 5. 6, 6. 7, 8 and 9. Alright? Então é isso aí, ó. São esses os números, né, que a gente vai usar. Só que quando a gente está dando um número, a gente tem algumas coisas a mais que a gente pode justamente fazer ali. Por exemplo, double e triple. E o que seria isso? Double seria o dobro, né? E triple é o triplo. Porque, veja bem, o meu número, ele tem 3 uns. Aliás, o número da escola, ele tem 3 uns. E então eu posso falar triple one. Então vamos lá. Para a gente pedir um número, né, de alguém, que a gente vai ver isso em breve, a gente fala what's your number? Então, qual que é o seu número? Então, pensa bem, se a gente tem what's your name, né, que é qual que é o seu nome, what's your number, qual que é o seu número, alright? E aí a gente diria, em seguida aqui, né, my number is... E aí fala o número. Então, olha, vamos supor que alguém pergunte a mim qual que é o número lá da VMLI. Então eu diria VMLI's number, ou my number, né, se for o meu. My number is 35, né, ou 35. Porque aqui tem muita gente que pergunta assim, Vitor, eu tenho que falar 35 ou eu posso falar 35? É que nem português, né? E tem gente que fala 35, já para adiantar, tem gente que fala 35, né? Como a gente não viu números maiores ainda, eu vou tratar justamente um a um, né? Para ficar mais fácil. Então, olha só. 35, 35, 9, 8, 4, 2, 1, 5, 1, 1, 1. Agora, repare, para até mesmo no português, né? Eu falar 1, que fica muito ruim, a gente pode falar 3 uns, né? Em inglês, a gente poderia falar triple one, porque são 3 uns, né, que tem. Então, ó, triple one, alright? Agora, olha bem, nos Estados Unidos, o número que a gente liga para emergência é 911, né? Né, esse número a gente diria, it's 911. E em breve também a gente vai ver que a gente utiliza o it's para falar ali a respeito do número, né? Tipo, qual que é o seu número? Né? Eu posso simplesmente falar it's, 3598421, entendeu? Alright, aqui ó, a gente tem o número do Thomas agora. Então vamos lá. What's Thomas's number? It's 3332-8636. Okay? It's 3332-8636. Beleza, com o mundo globalizado hoje, a gente tem ali o mais um, né? Mais 55 para o caso do Brasil, mais um é para os Estados Unidos, né? Então, quando alguém internacional, alguém de outro país, ele vai te dar o número dele ou dela, o que vai acontecer? Ele vai ter um mais um, né? O código de área e o número da pessoa. Esse mais, em inglês, a gente usa plus, alright? Plus one. Então, veja bem, ó, o número da Júlia, então, seria plus one, 315-569-7463. Alright? Agora veja bem, ó, o número do Lucas, né? O Lucas, ele está dentro do Brasil. Então, o nosso código aqui é mais 55, mais 55, né? So, it's plus 5521-3763-5991.
alright? Então, isso aí por enquanto. Lembre desse macete aqui, ó, double e o triple, alright? Então vamos lá, gente. O próximo aqui. Pra gente pedir um número, então, seria justamente isso, ó. What's your phone number? It's plus 553598421511, né? Ou 5111, tanto faz. Então, você pode falar my number is e o seu número, ou você pode falar simplesmente it's e o número. Entende? Bem tranquilo, né? Agora, gente, vamos ver aqui algumas profissões, porque então a gente vai começar a conectar ali as profissões, né, justamente com tudo que a gente viu até o momento. Então, vamos lá. A gente tem a primeira aqui, é a manager. A manager. E o que a gente vai ver em seguida é quando que a gente usa o a, quando que usa o an, tá? Ele vai sempre vir antes de substantivos, né? Que tem consoantes, para o caso do a ou a, né? Tanto faz como você quiser falar. E o an antes do som de vogal, alright? Ó, então a gente tem ali, ó, a manager, a doctor, an engineer. A manager é um gerente, alright? A manager. A doctor, por sua vez, já é um médico, tá? Ah, Vitor, pode ser alguém com doutorado? Pode também, né? Mas aqui no inglês geralmente está referindo ali a um médico, alright? An engineer, um engenheiro. A sales assistant, um assistente de vendas. A waiter or a waitress. A waiter é um garçom e waitress já é o feminino, seria garçonete, alright? A cleaner, a police officer. Ó, cuidado que é police, alright? Police officer. Cleaner seria alguém ali, né, da limpeza. E o police officer é justamente o policial. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é bem interessante no inglês. Que a gente pode ver com clean, né? Porque muitas vezes você fala assim, opa, acho que eu já vi essa palavra em algum lugar. E de fato, muitas vezes você já viu. Repara bem uma coisa, olha. Do meu lado esquerdo, opa, deixa eu aguardar, chegar aqui na tela. Ó, veja bem, do meu lado esquerdo aqui a gente tem clean, teach, work, né? Ou seja, limpar, ensinar, trabalhar, né? Essas três palavras são verbos, né? Então, da minha coluna esquerda aqui eu tenho verbos. Agora, repara como que vai ficar do outro lado. Olha aqui. Cleaner, teacher e worker. É claro que existem outros exemplos, né? Deixa eu até colocar mais um aqui, ó. Repara bem. O clean, de limpar, quando a gente acrescentou aqui esse sufixo né? Ele se tornou o substantivo. Então, olha, limpar, limpador, limpadora, né? Uma pessoa ali que trabalha com limpeza. Teach é ensinar. A gente acrescentou o ER, ó, teacher. Aí o quê? Sou eu, é o professor. Work, trabalhar. Né? A gente acrescentou o ER, virou o quê? Trabalhador. Tá vendo? Ele foi de um verbo, trabalhar, para o substantivo, a pessoa, o trabalhador. Outra coisa que a gente vê, né? Até no português a gente já vê muitas vagas ali para manager, product owner, né? Tudo mais. E a gente vê ali o manager muitas vezes. O manager, ele vem do verbo manejar, né? Gerenciar, né? Enfim, manage, tá vendo? Então, tem muitas palavras aí que a gente vai conseguir conectar, atribuindo essa lógica para a gente conseguir entender, opa, é um verbo, é um substantivo, o que essa palavra é? Entende? Alright, então vamos lá, vamos continuar aqui nas profissões, né? Do lado direito. Então a gente tem police officer, an actor, an actress. Então seria um ator ou uma atriz, tá? E repare que aqui ele tem an, por quê? Porque a palavra ela tem som de vogal, né? Ela começa ali com vogal, o a. An actor, alright? An actress. A musician, um músico. Ó, aí, ó, teacher, que eu acabei de falar. A teacher, a student, a housewife. Ó, a student. Student seria estudante, né? Um aluno. Agora, housewife, repara que interessante. Housewife é justamente o conjunto ali de duas palavras, né? A palavra house, que é casa,
e wife, que seria a esposa, tá? Então, quando a gente coloca essas duas palavras juntas, né, o que ela pode associar? Seria uma dona de casa. E olha que interessante, hoje em dia também existe o contrário. Olha só, house husband. Então, house, a gente vê que é casa, e husband é o marido. Porque hoje em dia já existem, sei lá, profissões onde talvez a esposa esteja ganhando mais, né, ou tenha mais perfil de liderança, de trabalho, e o marido já prefere ficar em casa, cuidando das crianças, cuidando, né, da casa como um todo, e, enfim. Então, tem os dois, né, que no português a gente não teria, assim, tão acentuado, né, seria uma dona de casa e um dono de casa, né. Então, a gente pode ver que isso vai acontecer várias e várias vezes no inglês. Às vezes você conhece uma palavra, conhece outra, junta elas, consegue entender ali a lógica. Né? Você lembra quando eu falei de weekday e weekend, de dia da semana e final de semana? É um exemplo, né? Alright, vamos lá. A próxima palavra aqui é an accountant. Accountant é o contador, alright? Ou contadora. A próxima palavra é a lawyer. A lawyer. Lawyer. Lawyer é o advogado ou advogada. E repara aqui, ó, a palavra law, né, é de lei, alright? A builder, aí, ó, outra palavra que a gente consegue ver esse ER, né? A palavra build, ela é construir. So, builder é o construtor, né? É o pedreiro, né? Tudo mais. E a última palavra é mechanic. A mechanic, que seria o mecânico. Alright? Já a gente vai usar essas palavras aqui, você vai sacar isso. Bora lá. Ok, aqui é justamente essa regra do a e o an, né? Então, ó, aqui fala assim, look at the jobs and complete the rules with a or an. Ó, então, basicamente, a gente vai completar aqui essas regras com a or an, tá? O primeiro pontinho ali, ele fala o seguinte, ó, veja bem. We use, e a lacuna, né? Tarará, with nouns that begin with a consonant sound. Então ele está falando assim, ó, nós utilizamos, né, lacuna, com substantivos que começam com um som de consoante. Então, quando a palavra começa com consoante ou som de consoante, o que a gente vai usar antes? A, né? Que nem aqui, olha, lá em cima, eu vou colocar aqui, ó, a cleaner, a teacher, a worker, a manager. Por quê? Porque todas essas palavras começam ali com uma consoante e com som de consoante. Alright? Então, aqui nessa primeira lacuna, a gente vai colocar ali um A. E we use an with nouns that begin with a vowel sound. Então, olha, traduzindo, nós utilizamos o an com substantivos que começam com som de vogal. Né? Como seria o caso ali, por exemplo, o engenheiro, né? Olha só. An engineer. Engineer começa com vogal, começa com som de vogal, e, consequentemente, a gente vai usar o an, né? Então, vamos lá. Agora, um exercício aqui para você conseguir captar isso. A gente tem ali as palavras, né? Ó, fill in the gaps with a or an. E aí, então, eu quero que você complete essas lacunas aí com a ou an. Por exemplo, olha, a número 1 tem ali, né? Job. Job seria um emprego. Então, o que a gente vai colocar? Né? A gente vai falar um emprego, vai ser o a or an. Então, pausa aí, já você volta para conferir as respostas. Então, bora lá. Veja bem aqui essas frases, olha só. Então, agora a gente vai ter aqui, né? A job, que olha só, consoante. A student. E lembra, eu posso falar tanto a student or a student, ok? Agora aqui, ó, olha só, já vai ser an answer, porque é uma resposta, né? E o answer, ele começa com a, né? Que é uma vogal. O livro vai ser a book. Esse aqui é bem interessante, queira bem. A gente está referindo ao livro, ele começa com consoante, então fica a book. Agora, English book, já que ele colocou o adjetivo ali, que é um livro de inglês, é English, inglês, aqui a gente vai usar an English book. E a última, né, um quarto, um cômodo, seja lá o que for, a room. Alright?
Então, bem tranquilinho essa parte aí, né? Então, agora, vamos lá. Vamos começar a conectar as coisas, né? Eu quero perguntar, assim, qual que é o emprego dele? Olha só. Que nem tá aqui no exemplo, ó. What's his job? Então, eu posso perguntar assim, ó, qual que é o emprego dele, né? Mas até no português isso não é muito comum, né? Geralmente o que a gente fala? A gente fala assim, o que ele faz? E a gente pode falar isso em inglês também, ó. What does he do? E aí a resposta para isso seria justamente o quê? Olha só. He is, né? A e a profissão. Or a, or an e a profissão, né? Então, se estivesse referindo-se a mim, ó, he's a teacher, né? A gente iria com a. He's a teacher. Vamos supor que a gente estivesse falando, sei lá, de uma outra pessoa aí, outro homem, né? E esse, por sua vez, é um engenheiro. A gente colocaria he is an engineer. Alright? Vamos supor que fosse um médico agora, ó. He is a doctor. He is a doctor. E se fosse dela, né? Se fosse o emprego dela. Então, vamos lá. What's her job? Lembra lá do her? O pronome possessivo para né, mulheres. O dela, né? Qual que é o emprego dela? Ou, então, what does she do? Alright? E aí, a resposta disso? A mesma concepção, só que agora eu vou usar she is, né? Porque a gente está referindo a mulher. Ó, she is a teacher. Tá vendo? Mesma coisa que lá de cima. She's an engineer. Ela é uma engenheira. Ou então, ó, she's a doctor. Então, né, não vai mudar muita coisa. Basta você ver ali a profissão dela e colocar o a or an anterior à palavra, né? Ao trabalho da moça. Então vai ficar dessa maneira aí, ó. She's a teacher, she's an engineer, she's a doctor. Alright? Então, veja bem aqui o texto, então, ó. Voltando aqui ao lado direito, ó. What's his job? He's a mechanic. What's her job? She's an actress. Agora, e se for o seu trabalho, né? Eu quero falar assim, e aí, qual que é o seu trabalho? Eu vou escrever, ou vou falar, né? What's your job? Ou então, what do you do? E já, em algumas aulas, vocês vão entender melhor também o uso de do e does, né? Quando que a gente usa e tudo mais. What do you do? E a nossa resposta vai ser I am, né? Porque para I, a gente usa am. Eu sou. I'm a teacher. Ou então, vamos supor que eu sou um engenheiro. I'm an engineer. E a última, I'm a doctor. Alright? Então é isso. Tá vendo? Não muda muita coisa, né? Não complique, tá? Vamos pouco a pouco para você ir aprimorando aí todo o conhecimento e a gente juntar no final. Então, olha bem esse exemplo aqui. Agora, esse texto, veja bem o que está colocando. Are you from New York? No, we aren't from the USA. We're from Canada. Então, ele perguntou, você é de Nova York? Aí ele fala, não, nós não somos dos Estados Unidos. Nós somos do Canadá. E repara também que ele perguntou utilizando you. E ele respondeu com we. Então, ele perguntou a você e ele respondeu como nós. Em inglês, vocês não existe. A gente teria que falar ou you, né? Você em si, que também poderia ser aí no plural, não existe yous. Ou então you guys. Hey, you guys, né? Então, depois também a gente vai ver essa questão. E aí ele falou ali, né, que ele não é dos Estados Unidos, na realidade eles são do Canadá. E aí, ó, continuando, oh, really? What do you do?
E aí aqui a gente inventaria uma profissão para essa pessoa, né? I'm an engineer and Jane's a professor, né? Então, eu sou um engenheiro e a Jane é uma professora universitária. Lembra? Professor é professor universitário, tá? Então, só exemplos ali, né? E aí a conversa ali continua. Who's she? Her name's Sally Andrews. Is she a doctor? Yes, she is, but she isn't famous. Então, veja bem, talvez ali na 3 a gente poderia ter colocado actress, né? Que faria mais interessante. Veja bem, ele falou assim, quem que é ela? Who's she? Her name's Sally Andrews. O nome dela é Sally Andrews. E a gente poderia perguntar assim, ela é uma atriz ou médica, né? Como eu tinha falado a princípio. E aí a pessoa responderia, sim, ela é, mas ela não é famosa. Entende? Alright, agora veja bem aqui o último diálogo, eu também vou preencher com alguma coisa. E eu vou repetir ele em seguida. What do you do? I'm a doctor. And you? I'm an engineer. Are you from Mexico? No, I'm not. I'm from Colombia. Então, olha essa conversa, né? Ele estaria perguntando, o que você faz? Bom, eu sou um médico, e você? Eu sou um engenheiro. Esse segundo diálogo, repara que teria que ter uma palavra que começa com uma vogal. Por quê? Porque ele está usando ali o an, né? Então teria que ser engineer ou alguma outra profissão que tenha a vogal, né, nela. Aí ele continua ali, né, perguntando, você é do México? Não, não sou. Eu sou da Colômbia. Alright? Então vamos lá, já a gente vai colocar mais sentido nisso tudo. Agora veja bem justamente o negativo, né? Vamos começar a ver aqui o negativo dentro dessas frases. Então eu posso falar, olha, eu sou professor, eu não sou um engenheiro. Eu sou um professor, eu não sou um médico. Então como que a gente diria isso, né? Primeira coisa, olha aqui onde eu vou escrever. Olha só. He's a teacher, né? Que a gente falou que seria. Então, pra gente negar isso, he's not a teacher. Viria logo aqui, tá vendo? Olha, essa frase, então, transformaria assim. He's not a teacher. Então, onde que o not vai vir? Ele vai vir depois do verb to be. É o is, né? Eu sempre rio de falar de verb to be, porque, gente, eu fui aprender verb to be no Brasil. A gente nem vi isso lá, né? Enfim. Vamos supor aqui, ó, a nossa próxima frase. He is an engineer. Como que eu vou negar isso? Depois do verb to be. He is not an engineer. Aqui de novo, ó, ele é um médico. Eu quero falar que ele não é um médico. He is not a doctor. Vamos lá, para ela. Como que vai ficar? Mesma coisa. She's not a teacher. She's not an engineer. She's not a doctor. Ok? E para mim, mesma coisa. Depois do verb to be. O verb to be aqui é o am, né? Então, ó. I'm not a teacher. I'm not an engineer. I'm not a doctor. Só isso. Acabou. Então, veja bem aqui o quadro, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente conseguir ver isso melhor. Look again, underline the parts to be in the conversations. A gente não precisa. Vamos aqui direto para B. Ó, fill in the gaps in these negative sentences with apostrophe M, aren't and isn't. Mesma regra aqui. Então vamos lá. A nossa primeira frase está falando que eu não sou um professor. Então, olha, dá um pause aí e já eu vou retornar aqui com as respostas. Alright? Vamos lá. Olha, a primeira aqui, I am not a teacher. E lembrando que esse I am pode ser trocado por I'm. Ok? Então a gente colocaria ali o apóstrofe M. Number 2. You, we, and they, porque vai usar o mesmo verb to be, né? From the USA. Então, o que a gente vai colocar aqui? You, we, and they are from the USA. Alright? Só que como é negativo, are not. O que pode ser convertido em aren't. You, we, and they aren't from the USA. Ok?
E aí, número 3, he, she and it, que sempre vão andar juntos. Is, como negativo, not, que pode ser traduzido em isn't famous. Então, tá vendo? Ele, ela ou aquilo não é famoso. He, she and it isn't famous. Alright? Agora, beleza. A letra C agora passa para interrogativa. Vamos lá fazer isso. E aqui é a mesma ideia, né? Preencher com apostrophe is, apostrophe M, is, are, isn't, or aren't. Então vamos lá. Number 1. Are you from Spain? Então eu perguntei, você é da Espanha? E a pessoa vai me falar sim ou não, né? Yes, I am. Or no, I'm not. Ok? Então, yes, I am. No, I'm not. Vamos lá. Number 2. Is she a musician? Então, ela é uma música? No. E aí, de novo, né? Yes, she is. And no, she isn't. Alright? E vamos lá para 3. Are you from New York? Yes, I am. No, I'm not. Só que aqui ele respondeu com nós, né? Aquela mesma ideia ali que eu falei lá em cima. Então ficaria yes, we are, or no, we aren't. Então tá vendo a importância de entender qual que é o verb to be, né? Que vai vir com cada pronome. Por exemplo, ó, I am, né? Vamos colocar isso aqui em outra parte, ó. I am, he, she, it is, you, we, they are. Então, olha, repara. Eu sou. I am. He, she and it, ele, ela, aquilo, é. Is. E você, nós e eles, are. E o que a gente pode lembrar aqui, ó, que we and they seriam mais de uma pessoa, né? O you, ele já está na segunda pessoa. O we seria nós, né? Então, ou seja, teria mais de uma pessoa ali junto. E they seria eles ou elas, né? Então, sempre que tiver mais de uma pessoa, a gente vai utilizar ali o are. Isso daí vai ficar um macete bem útil futuramente. Alright? Então, vamos lá. Now, tick the sentences that are true for you. Make the other sentences negative. Alright? Então, você vai transformar essas... Aliás, você vai marcar as frases que são verdadeiras para você e tornar as outras negativas. Então, veja bem a número 1. I'm an English student. Sim, você está aprendendo inglês, então você é um aluno de inglês. Não precisa alterar. Agora, número 2. I'm from the UK. Bom, se você for do Reino Unido, beleza, não precisa alterar. Caso você não seja, você diria I'm not from the UK. I'm from Poland. Então, eu não sou do Reino Unido, eu sou da Polônia. Alright? Então, para cada frase aí, você vai transformar ela, caso necessário, né, para corrigir para a sua realidade. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou te ajudar aqui a entender essas frases. My English class is in room 12. Minha aula de inglês é na sala 12. Então, quando você fazer online, não vai ter sala. Eu quero que você imagine que sua aula de inglês, na realidade, seja na sala 10. Alright? I'm an accountant. Eu sou um contador. Bom, se você for, tranquilo. My teacher's from Australia. Então, meu professor ou professora é da Austrália. Não, eu não sou da Austrália, sou brasileiro. My language school is in London. Então, a minha escola de idiomas é em Londres. Não, ela fica situada no Brasil e, é claro, aí online. My English lessons are on Tuesdays and Thursdays. Então, minhas lições, minhas aulas de inglês
são na terça e na quinta. Nas terças e quintas. Então, se você opta ali por estudar terças e quintas, beleza. Caso contrário, vamos corrigir. E the students in my class are all from my country. Então, se todos os alunos da sua sala são do seu país, tranquilo. Eu quero que você imagine isso aí para o MBA que você esteja fazendo, sua escola, enfim, o curso que você estiver fazendo. Se todo mundo for do seu país, beleza. Pode deixar como está. Alright. Então, bora lá. Deixa eu te mostrar aqui como que vai ficar, então, na prática, no negativo. Então, olha lá. My English class is in room 12. A primeira coisa para a gente identificar é onde que está o verb to be, né? O ser. Então, olha. My English class is in room 12. O is, então, ele vai passar para isn't. Então, ele vai ficar... Então, o is, ele vai passar aqui para isn't, né? Então, olha só. My English class isn't in room 12. Tá vendo? Tudo seguiu a mesma coisa, não mudou nada daqui e aqui, nada mudou. Aí a gente só acrescentou mais, né? Falando que é na sala 10. Então, it's, né? Porque a gente está referindo aqui à sala, o quarto, né? In room 10. É claro que eu não espero que vocês, né, lembrem dessas preposições nem nada. A gente vai ver isso com calma em breve, tá? Agora, veja bem, ó, a 4, eu disse que eu não sou um contador, eu sou um professor. Então, olha só, I'm an accountant, né? A gente já tem que reparar onde que está o verb to be. Olha aqui, I am, né? Então, a gente pode reparar que estando ali no am, né? Ali em seguida que vai ficar o not. Então, aqui, I'm not, né? Olha aqui como ficou, tá vendo? E de novo, a única coisa que acrescentamos, a única coisa que colocamos a mais foi esse not. E aí eu continuei minha frase, I am a teacher, né? Agora, a 5, my teacher is from Australia. Não, ele é do Brasil. Então, olha só, vamos identificar onde está o verb to be, que é o is, né? Então, ele vai virar isn't. My teacher isn't from Australia. He's from Brazil. Ele não é da Austrália, é do Brasil. Olha lá, minha escola de inglês, minha escola de idiomas, aliás, não fica em Londres. Ó, onde está o verb to be? Is, né? Então, my language school isn't, tá? In London, it's in Brazil. Vamos colocar aí que está no Brasil. Agora, vamos supor aqui que as suas aulas, você não estuda terça e quinta, você estuda segunda e quarta, talvez segunda, terça e quarta, você que manda. Ó, eu coloquei, então, my English lessons aren't, né? Porque aqui o verb to be era are, então aren't, on Tuesdays and Thursdays. Só seguir ali a lógica da frase, né? They're on Mondays and Wednesdays. Então, eles, né? A gente usou they, porque a gente está falando dos dias, né? They're on Mondays and Wednesdays. E a nossa última frase, olha. The students in my class are all from my country. Onde está o verb to be? É o are. Então, ele vai tornar aren't, né? Então, olha só. The students in my class aren't all from my country. They're from different countries. E aí, claro, eu coloquei outra opção aqui para facilitar, né? Por exemplo, ó, they're from Spain and Mexico. Só falar assim, eles são da Espanha e do México. Pronto. Alright? Então, bora lá. Isso daqui a gente já viu, que foi justamente lá as profissões, né? O que você faz, eu sou aluno e tal. Então, a nossa aula hoje, ela encerra aqui e eu aguardo você aí em breve na próxima.